Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês de uma palavra que também faz parte do vocabulário da constelação familiar e dizer para vocês qual o significado dela segundo a visão sistêmica. Esta palavra é a transgeracionalidade. Palavrinha meio complicada, né, gente? Mas pense bem numa coisa que atravessa as gerações. O que pode ser um acontecimento que atravesse as gerações? Você alguma vez na escola ou em algum trabalho, assim, de grupo, dinâmica, você fez uma linha do tempo? Vamos pensar aqui brevemente numa linha do tempo, por exemplo, da história do nosso país, do Brasil. Olha, eu não sei muito bem de datas não, então a gente vai fazer isso assim de uma maneira bem superficial, mas é para você entender o que é uma linha do tempo. O Brasil, a partir do descobrimento. Então, eu vou marcar a primeira bolinha lá numa linha, onde eu vou colocar 1500, que é o ano onde o Brasil oficialmente foi descoberto. E lá eu coloco chegada dos portugueses ao Brasil. Logo após, eu colocaria uma outra marca falando da primeira celebração da missa aqui no Brasil. Eu poderia colocar uma marca logo a seguir, falando de quando os portugueses começaram a vir para o Brasil para fazer a colonização. Depois eu colocaria uma outra marca nesta linha, dizendo da data do período em que os portugueses começaram a fazer as expedições dos bandeirantes, onde os portugueses começaram a entrar para o Brasil adentro, né, para o interior do Brasil e fazer a colonização dentro do Brasil. E por aí vai, até que eu chegue aos dias de hoje, onde a gente está vivendo este momento de república. Então, uma transgeracionalidade é o conjunto dos acontecimentos, dos elementos que marcam a história de um sistema. No exemplo que eu acabei de dar, eu falo do sistema brasileiro, né, da nossa nação. Mas dentro da história da nossa família, existem coisas, acontecimentos, fatos que marcam a história da nossa família e se tornam, então, fatos transgeracionais. Como que é isso, gente? Eu acordo todo dia, vou para o meu trabalho, eu pego uma condução, ou eu vou no meu carro, eu trabalho o dia inteiro, eu volto, eu tenho uma rotina na minha vida. Isso vai marcar de alguma maneira o meu sistema? Não. Porque o que pode marcar o meu sistema são fatos exatamente impactantes, marcantes. Então, dando este mesmo exemplo, hoje eu saio da minha casa, pego o meu carro para ir trabalhar. No caminho, acontece um acidente. Ou eu morro, ou eu fico com uma lesão muito grave, ou eu até mato alguma outra pessoa. Aconteceu por querer ou não, por imprudência ou não, mas aconteceu este fato. Isto marca a história da minha família. Isto não marca não tão somente a minha história, marca a história da minha família. E este fato vai reverberar, vai repercutir na história da minha família daqui para frente. Então, por exemplo, assassinatos, mortes repentinas, suicídios, abortos, situações de falência, de endividamento alto, rupturas. Alguém transgride as regras do grupo e sai, por exemplo, a pessoa se casa com alguém que a família não aprova, alguém vai para um isolamento, muda de país. Por exemplo, a migração aqui no nosso país, que foi uma das coisas que ajudou a compor, né, a população que nós temos hoje, é um fato transgeracional. Dentro da história da nossa família, então, existem várias coisas que podem marcar a nossa família e trazer, então, um padrão diferente para a nossa família. Por isto é que a gente fala dentro da constelação em transgeracionalidade. Porque muitas vezes a gente está vivenciando determinadas coisas na nossa vida e nós imaginamos que aquilo acontece conosco mais ou menos por acaso. E não é. Muitas vezes as histórias que acontecem conosco, elas são devido à transgeracionalidade.
a repetição de padrões que marcaram a história da nossa família. E a saber destes fatores pode nos ajudar a ressignificar esses padrões dentro da nossa família. Como eu disse para vocês, vamos supor que dentro da minha família tem este padrão de falência. Aconteceu uma falência dentro da minha família e a gente começa então a repetir um padrão de falta de dinheiro, de endividamento e tudo mais. Isto é transgeracional, porque aconteceu lá com o meu bisavô há muito tempo atrás, ou com o meu trisavô, e está repetindo até hoje. Se eu não sei dessa história, pode acontecer que essa história ficou meio esquecida com o tempo, porque as pessoas vão contando as histórias, mas com o passar do tempo, essas histórias entram um pouquinho assim no esquecimento. Ou então é uma história tão daquelas cabeludas, sabe, gente, que as pessoas preferem não falar, não comentar. Na história da minha família, por exemplo, houve um assassinato do meu avô. E isto não é falado, isto é muito pouco comentado. Eu sei disso, mas os meus sobrinhos, por exemplo, não sabem. E daqui a um tempo essa história vai cair no esquecimento. Então vai ser um fato que a gente não vai ter conhecimento dele mais dentro da família. E pode ser que daqui a um tempo alguém da família, por exemplo, um bisneto, um trisneto, venha sofrer determinadas consequências em sua vida em função daquilo que ocorreu há muito tempo atrás e que não é mais contado. E a pessoa, mesmo sem saber, está ali fazendo aquilo que eu falei ontem com vocês, que é a lealdade. Em lealdade àquele fato, talvez ela se sabote e ela não permita que a sua vida seja uma vida de plenitude, porque ela está ali sendo leal à história trágica que aconteceu com aquele ancestral. Se eu sei dessa história, é mais fácil para mim dar acolhimento, amorosidade, receber essa história e colocá-la dentro do sistema de uma maneira amorosa. Isto pode, então, transformar aquele fato negativo num fato que foi acolhido, que foi aceito. E isso vai dar um significado diferente e nós poderemos transcender este padrão dentro da nossa família. Então, fatores positivos também marcam a família, não são só os fatores negativos, gente. Como eu contei para vocês ontem, uma família de histórico, todo mundo é analfabeto, semi-analfabeto, não teve oportunidade de estudar. E, de repente, a geração presente começa a estudar, começa a ter, então, essa oportunidade de fazer a escolarização, de ir para o curso superior e de se formar. E isto marca, então, a nossa família de uma maneira também positiva e cria um padrão novo dentro da família, um padrão novo na história da família, que também é um fator transgeracional. Então, transgeracionalidade, gente, é isto. Fatores marcantes que aconteceram no histórico da nossa família que vão se tornar padrões, que vão se tornar repetições para aqueles que depois vierem, para os descendentes. E é importante, então, dentro de uma sessão de constelação, a gente fazer esta análise, essa observação. Quando eu sei o que aconteceu, eu começo a enxergar diferente aquilo que acontece comigo e começo a dar um significado novo para os acontecimentos da minha vida hoje. Transgeracionalidade é um dos fatores mais importantes e que mais condicionam a vida nossa hoje, aqueles que são os descendentes, porque nós estamos sempre, de uma certa maneira, ou na honra ou na lealdade, como eu falei também para vocês, fazendo o quê? Repetindo os padrões da nossa família. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, esta palavrinha aqui chama transgeracionalidade, qual é a influência dela na nossa vida e de que maneira que nós podemos dar um significado novo para este acontecimento dentro da nossa história. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.